E aí, pessoal, e teve Grenal Sub-20 neste sábado lá em Eldorado. Vamos falar sobre isso. Tem muitas ponderações, coisas boas e não tão boas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa esse valor para você. Entre agora na descrição do vídeo. Agora na descrição tem o WhatsApp da Mais Ágil e resolva o problema do FGTS lá parado. Essa é uma solução muito boa se você está precisando de um dinheiro extra. FGTS parado? Mais Ágil é a solução. Gente, quero lembrar também sempre do Terra de Gremistas, né? Nesse sábado, depois da jornada do jogo contra a Ponte Preta, nós teremos sorteio aqui de uma camisa oficial do Grêmio para quem for membro do Terra de Gremistas, membros aqui do canal. Você entra na descrição e conheça, faça parte do Terra de Gremistas. Vai ter também um tênis da Activita para ser sorteado. Terra de Gremistas, faça parte, claro, ajudando também entidades sociais como o Nato Verlang lá e o Futuro Suave, que dá aula de jiu-jitsu lá no bairro Maitá, e também as Quentinhas do Lelê, que entregam comida para pessoas vulneráveis lá no Maitá também. Nós que estamos tentando criar uma rede aí de solidariedade lá pro bairro Maitá, a casa do Grêmio. Portanto, faça parte da Terra de Gremistas. Gente, Grenal sempre é bom, né? Grenal Sub-10 é legal e Sub-20 é mais legal ainda, porque mexe com quem em breve vai estar vestindo a camisa do time principal e que movimenta muito essa relação. As pessoas gostam muito de ver e hoje nós tivemos inclusive com transmissão do Sport TV, o que dá também uma ênfase legal. O Eldorado é sempre legal de ir lá no CT Hélio Dourado lá do Grêmio, então tudo certo, só que o jogo não foi bom. E Grenal tem esse componente, né? Um Grenal é um mundo à parte, é um jogo à parte, todo mundo diz que é um campeonato à parte, e eu, de certa maneira, acredito de fato nisso. É um campeonato à parte, é uma relação diferente. Nós tivemos hoje um Grenal frio, e isso não é bom quando o assunto é categoria de base. Porque o torcedor, de alguma maneira, tem nos meninos da base jogadores que se entregam também à bandeira, à camisa. E hoje nós tivemos um Grenal sonolento até em alguns momentos, sem aquela a força que o clássico determina, que o enfrentamento entre as duas camisas determina. Nós tivemos um Grêmio com uma ideia de jogo muito parecida dos últimos jogos. O Luiz Eduardo colocou para jogar o Arthur, o goleiro, que foi muito bem, o Cristiano, lateral direito, que é jovem. Eu, particularmente, acredito muito no Cristiano no futuro, tá? É muito cedo ainda, não estou falando para o profissional amanhã ou depois, mas é muito inteligente o Cristiano para jogar, é muito jovem, precisa botar ainda corpo, precisa botar experiência, ganhar mais jogos, mas atenção ao lateral direito do time sub-20 do Grêmio. Cristiano poderia, acho, jogar até o sub-17. Aí a zaga teve João Pedro e Lucão, e na lateral esquerda Wesley Costa, né? Tinha outro lateral jogando, que era o Zé, que eles chamavam, agora o Wesley Costa jogou. Aí o meio-campo, mais uma vez começando com Pedro Cuiabá e com Iago. Depois uma linha que tinha Mila, que é um jogador que se movimenta muito rápido, muito forte, que é uma espécie de volante. O Cauã Kelvin como um meio atacante, o Ronald Barcelos. O Ronald Barcelos é o canhoto, vocês conhecem, a gente já falou, tem uma história muito legal também. E lá na frente o Fred. Esse foi o time que começou. O Grêmio foi melhor que o Internacional. Até porque o Grêmio é melhor que o Internacional nessa categoria. Só que faltou alguma coisa. É um time que em algum momento perde um pouco a atenção ainda. Parece um time com dificuldade de criar soluções ofensivas. Eu gosto demais, hoje mais uma vez, para mim, mais uma vez o grande destaque, o Iago,
né, que é filho do Marreta, lutador de MMA. Eu falo sempre nesse menino. De todos os que eu tenho visto os jogos, tanto da transição, tanto do time sub-20, é o jogador que mais está se destacando pelo crescimento. Nós tivemos a entrada do Natan no lugar do Mila e tivemos a entrada do Zinho no lugar do Ronald Barcelos. E o Zinho não jogar não tem cabimento, tá? O Luiz Eduardo tem que rever isso. O Zinho sobra aqui. Entrou, mudou um pouco a rotina, jogador de técnica, jogador de enfrentamento 1 contra 1, assim como o Ronald também é. Mas hoje, por exemplo, a ideia do Mila foi também uma ideia de resguardo. Aí quando ele joga o Natan, que é um cara muito forte, que vai para o enfrentamento, um ponta direita típico, também conseguiu isso. Aí também ele mexeu, tirou o Fred e botou o Jardiel. Mas falta um pouquinho, tá faltando alguma coisa. O Cauã Kelvin, mais uma vez, enfrentando dificuldade nesse posicionamento do campo. É curioso, o Cauã Kelvin era um jogador, jogava um pouco mais à frente, quando da categoria sub-15 e tal. Agora ele está um pouquinho mais recuado, ele tá com dificuldade de encontrar o espaço ideal. É jogador diferente? É jogador de muito futuro? Mas ele precisa encontrar o seu lugar. E isso eu acho que está passando um pouco também pela capacidade de treinamento desse time. Esse time tem que jogar mais. Os jogadores que estão aí precisam jogar mais. Nós sabemos que eles podem. Muitos deles são jogadores de muito futuro para o Grêmio. Muito futuro para o Grêmio. Mas o Grêmio precisa um pouco mais. O Grêmio está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tem 9 pontos somados. Volta a jogar no próximo sábado com o Bragantino. Depois tem o Santos aqui em Porto Alegre. Lá em Eldorado do Sul de novo. E o Grêmio precisa ganhar os jogos. O Grêmio precisa ganhar os jogos, sob pena de ficar fora dessa competição. E a gente sabe que esse time pode. A gente sabe que esse time pode. No ano passado nós já vimos dificuldade em algum momento, esse time foi eliminado. Esse time tem muitos jogadores que poderiam estar aí, que estão jogando no time de transição. Mas acho que o Grêmio precisa dar uma ajustada em algumas coisas. O Grêmio precisa dar uma ajustada. Ganhar também faz parte da formação. Formar é importante? Mas ganhar também faz parte. E me parece que o Grêmio está deixando um pouco o resultado, trazendo times muito mais jovens, e isso tá de alguma maneira prejudicando. Tive no jogo contra o Corinthians também 0-0, agora esse jogo mais uma vez 0-0. Então são situações que eu acho que a gente precisa tentar entender. Mas o fato é que Grenal a gente tem que comentar, e sub-20, categoria de base, esse espaço está sempre à disposição para isso. O Grenal foi frio, não foi o que imaginávamos, mas mais uma vez o Grêmio foi superior, pelo menos, o que nesse ponto aí dá um alento, mas precisa mais. Acho que esse time tem que dar mais, e me parece que isso também faz parte do planejamento. O planejamento está colocando meninos muito jovens aqui, de repente dava para moldar um pouquinho diferente. De destaque, eu fico, para destacar 2 nomes, eu fico com o Iago e com o Zinho. Dessa vez, esse entrando mais pro fim do jogo, mas com muita qualidade. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.